Bárbara, professora de Química, e faço parte do projeto Super Enem. Hoje nós vamos falar sobre entalpia. Vamos entender um pouco sobre o calor associado às reações químicas e vamos aprender a calcular a variação de entalpia durante essas reações. Bem, todos os fenômenos físicos e químicos podem vir acompanhados da variação de calor. Por exemplo, as mudanças de estado físico, a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e o contrário, envolvem absorção e emissão de calor. Para a água passar do estado sólido para o líquido, é necessário que ela absorva a energia do meio, e para que ela passe do líquido para o gasoso também. Bom, existem vários exemplos de reações químicas que ocorrem mediante a absorção ou liberação de energia. As reações de combustão são um excelente exemplo de reações que liberam energia para o meio. A queima do carvão, a queima de uma vela, a queima da gasolina no motor de um automóvel, todas essas reações liberam energia. A queima do carvão, por exemplo, assim como a queima de uma vela, libera energia na forma de fogo, na forma de chama. Nós conseguimos ver essa energia liberada. Bem, existem também as reações que absorvem energia para acontecer. A fotossíntese, por exemplo, a planta utiliza o seu aparato celular para captar energia solar e com essa energia ela promove uma reação entre o gás carbônico e a água, formando o alimento para a própria planta, assim como o oxigênio que ela libera na natureza. O cozimento dos alimentos também é um processo que demanda a absorção de energia térmica. A eletrólise utilizada na purificação de metais também demanda energia elétrica. E a detonação de um explosivo é uma reação química que parte da absorção de energia mecânica. O choque proporciona a detonação de alguns tipos de explosivos. Bem, a parte da química que estuda esse calor, essa energia associada aos fenômenos químicos é a termoquímica. Ela vai estudar o calor absorvido ou liberado durante as reações químicas. Na química, chamamos esse calor, essa energia interna das substâncias de entalpia. E a variação do seu conteúdo entre os reagentes e os produtos durante uma reação química é chamada de variação de entalpia. Para a termoquímica, nós podemos classificar as substâncias, as reações químicas em exotérmicas, que são aquelas que liberam calor para o meio. A palavra exotérmica, ela já dá essa ideia. Exo significa para fora e térmico faz referência ao calor. Então, uma reação exotérmica seria aquela que libera calor para o meio. As combustões, como nós já falamos, são reações exotérmicas. Observem que, na equação química, nós podemos representar o calor como um produto. As reações endotérmicas são o oposto. Endo significa para dentro. Então, reações endotérmicas são aquelas que necessitam absorver calor para ocorrer. Notem que, na equação química, a energia ou o calor vai estar representado do lado dos reagentes, antes da seta. Mas por que é que as reações químicas absorvem ou liberam energia durante a sua ocorrência? Bem, todas as substâncias químicas têm uma energia interna associada a elas. Essa energia interna pode ser proveniente das ligações químicas, assim como os movimentos de vibração, rotação e translação dos próprios átomos e da própria molécula. Então, cada substância química tem um conteúdo de energia, que nós vamos chamar de energia interna ou de entalpia. Bom, durante as reações químicas, as substâncias que compõem os reagentes e que compõem os produtos, elas podem ter uma diferença entre essa energia interna. Vejamos só, pode acontecer de, durante uma reação química, os reagentes terem um conteúdo de energia mais elevado do que os produtos. Então, o que é que vai acontecer com essa diferença de energia interna entre os reagentes e os produtos? Essa energia vai ser liberada para o meio no entorno do qual a reação está ocorrendo.
Aqui nós temos um gráfico chamado diagrama de entalpia. Notem que nós temos a entalpia representada no eixo vertical e no eixo horizontal nós temos o caminho da reação, onde colocamos os reagentes mais à esquerda e os produtos mais à direita. É possível observar que os reagentes estão no patamar energético mais elevado do que os produtos. Então, essa diferença de energia será liberada para o meio. Uma reação exotérmica sempre apresenta um diagrama de entalpia com essas características. Já as reações endotérmicas são o oposto. O reagente tem um conteúdo de energia menor, mais baixo do que o produto. Então, como é que essa reação vai acontecer? Ora, para que ela aconteça, é necessário que os reagentes absorvam energia de fora, do meio externo. E essa energia, então, vai ser agregada aos produtos que estão no patamar de energia mais elevado do que os reagentes. Sempre a reação endotérmica vai ter esse aspecto. O produto no patamar de energia mais elevado do que os reagentes. Bom, isso acontece devido ao princípio da conservação da energia, o primeiro princípio da termodinâmica, que diz que em uma transformação, seja química ou física, a energia não pode ser criada ou destruída, ela apenas pode ser transformada de uma forma energética para outra, de energia elétrica para energia térmica, de energia luminosa para energia calorífica, mas o conteúdo total de energia se conserva. A energia não é criada, não é perdida, não é destruída, ela é conservada. Bom, para exemplificar, vamos observar esse exemplo. É uma questão que diz o seguinte: algumas reações químicas se processam espontaneamente, porém outras necessitam absorver energia de uma fonte externa. Caracterize nos diagramas abaixo a variação de entalpia das reações, identificando-as como exotérmicas ou endotérmicas. Bom, no gráfico mais à esquerda, a gente vê que os reagentes estão num patamar de energia mais alto, mais elevado do que os produtos. Essa é a característica principal do diagrama de entalpia de uma reação exotérmica. Essa diferença de energia entre reagentes e produtos, no decorrer da reação, vai ser liberada para o meio externo, reação exotérmica. O gráfico da direita mostra uma reação oposta, que é uma reação endotérmica, aquela onde os reagentes estão no patamar de energia mais baixo do que os produtos, havendo a necessidade da absorção de energia para que a reação ocorra, para que os produtos sejam formados. Reação endotérmica, sempre esse aspecto. Bom, em termoquímica, como a gente fala da energia liberada ou absorvida para as reações, é importante que sempre que formos representar uma equação química, representemos da maneira o mais completa possível, que envolva esses aspectos energéticos, que mostrem todos os fatores que podem influenciar essa energia liberada ou absorvida. Esse tipo de equação química é chamado de equação termoquímica. Percebam que nela mostramos, ao lado da equação química devidamente balanceada, mostrando o estado físico ou alotrópico dos reagentes e produtos, mostramos à direita dessa reação, dessa equação termoquímica, a variação de entalpia da mesma, a temperatura e a pressão na qual ela foi efetuada. Bom, em química, não é tão simples calcular a entalpia ou a energia interna de cada substância, mas é relativamente simples calcular a variação dessa energia, a variação da entalpia de uma reação química. A variação de entalpia de uma reação química pode ser calculada pela expressão ΔH igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, em uma reação química, somamos a entalpia de todos os produtos, somamos a entalpia de todos os reagentes e fazemos a diferença entre esses valores. Bem, além dos valores de entalpia das substâncias, podemos utilizar nessa expressão o calor de formação dos reagentes e produtos e a energia de ligação também dos reagentes e produtos. Vamos ver a aplicação dessa expressão em duas questões. Vejamos só. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Vejamos aqui a equação química devidamente balanceada.
2H2 gasoso mais O2 gasoso fornece 2H2O, duas moléculas de água gasosas. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Temos uma tabela com dados de energia de ligação das ligações HH, OH e OOO. A questão fornece os dados de massas molares dos reagentes e produtos da reação química e pergunta qual é a variação de entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro. A questão nos dá os dados de energia de ligação, ela nos fornece as massas molares e ela nos pergunta o ΔH da reação. Então, nós vamos utilizar a expressão da variação de entalpia, ΔH igual a H dos produtos menos o H dos reagentes. E no lugar do H, nós vamos utilizar o conteúdo total de energia de ligação dos produtos e dos reagentes, já que esse é o dado que a questão nos fornece. Bem, com a equação química devidamente balanceada, a gente vai identificar quem são as ligações químicas dos produtos e dos reagentes e vamos calcular o total dessa energia de ligação. Vejamos só, nos reagentes nós temos duas unidades, duas moléculas ou 2 mols de H2. Então nós vamos ter a ligação HH aparecendo 2 vezes, já que existe um coeficiente estequiométrico 12. Então a gente vai lá na tabela, pega o 437 kJ, que é o valor da energia de ligação HH, e multiplica por 2. E vamos fazendo isso com o oxigênio e com a água que está nos produtos. Na água é importante observar que existem duas ligações OH. Então, se a gente tem duas unidades de água, vamos ter um total de 4 ligações OH. Dessa forma, nós podemos calcular a energia interna total dos reagentes e dos produtos. Sobre a energia de ligação, eu queria fazer uma importante observação. O que é a energia de ligação? É a energia associada a uma ligação química. Quando acontece uma reação, os reagentes vão vão ter as suas ligações químicas rompidas e esses átomos agora soltos vão formar os produtos, ou seja, nos reagentes as ligações serão rompidas e na formação dos produtos novas ligações serão formadas. O processo de rompimento, de quebra de ligação é sempre um processo endotérmico, um processo que demanda energia. Para romper uma ligação química é necessário um emprego de energia. O oposto é verdadeiro. Se na quebra de uma ligação química eu preciso empregar energia, na formação de uma nova ligação química vai haver liberação de energia. Então vejam só, a gente pode considerar que essa energia de ligação dos produtos, ela vai ser a energia liberada quando na formação dessas ligações na molécula de água. Vai ser um processo exotérmico. E nos reagentes, onde ocorre o rompimento de ligações químicas, essa energia é a energia necessária para que essas ligações sejam quebradas, para que essas ligações sejam rompidas. Inclusive, é por isso que muitas reações químicas precisam daquela energia inicial para que elas comecem a acontecer, como é o caso da combustão. O gás de cozinha, o gás propano e butano, ele não inicia sua reação com o oxigênio do ar de forma automática. É necessário uma faísca, uma chama, alguma energia para que essa reação se inicie. Por quê? Porque as ligações químicas dos reagentes precisam ser quebradas e esse processo sempre demanda energia. Pois bem, sabendo disso, a energia de ligação que eu calculo para os reagentes, ela sempre vai ser uma energia de ligação endotérmica, que vai ter um sinalzinho positivo lá, característico das reações endotérmicas. E a energia associada aos produtos, ela vai ser uma energia liberada, vai ser um processo exotérmico. Sabendo disso, eu vou jogar esses valores na expressão do ΔH, tal qual aparece aí, e vou ter
Essa reação, quando ela envolve 1.000 quilogramas, ou perdão, 1 quilograma de hidrogênio, que corresponde a 1.000 gramas. Então a gente vai fazer apenas uma regrinha de 3 e a gente consegue chegar à energia liberada na queima de 1 quilograma de hidrogênio, 1.000 gramas de hidrogênio, que corresponde a menos 121.000 quilojoules, ok? Então, lá na questão anterior, corresponde ao item B. Vamos à próxima questão. Vejamos. Os maçaricos são empregados na obtenção de temperaturas elevadas através de reações de combustão. Toda combustão é exotérmica. Sabemos-se que a questão fornece calores de formação. ΔHF é símbolo de calor de formação. Fornece calores ou entalpias de formação do gás carbônico, da água, produtos de combustão, do metano e do eteno ou etileno. Bem, vamos lá. Ela diz o seguinte: dispondo-se da mesma quantidade de mols de eteno e metano, assinale a alternativa que indica corretamente qual dessas substâncias deverá ser empregada em um maçarico para se obter a maior quantidade de calor. Ele quer saber qual das duas, em um maçarico, vai liberar mais calor na sua combustão. E ele quer também o valor da entalpia de combustão de ambos esses combustíveis. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular essa entalpia, mas antes a gente precisa ter as equações químicas balanceadas. O maçarico baseia-se na combustão do metano, que é o CH4, e do eteno, que é o C2H2. Então a gente vai escrever a equação química corretamente balanceada para a combustão dessas duas substâncias, deixando os combustíveis na quantidade sempre de 1 mol, tá? Para que a gente possa fazer a comparação correta. Então a gente faz a equação química devidamente balanceada e faz o cálculo do ΔH, tendo agora como valor de H os valores de calor de formação que a questão forneceu, certo? Ok? Esses calores de formação são dados aí bem no começo. Então eu vou substituir agora os calores de formação referente a cada um dos participantes, reagentes e produtos, não esquecendo de multiplicar pelos seus coeficientes estequiométricos. E aí eu vou ter a entalpia da equação de combustão do eteno, que me dá um total de menos 310 quilocalorias por mol, e, analogamente, eu vou obter a variação de entalpia da combustão do metano, que vai me fornecer menos 212 quilocalorias por mol. Então, comparativamente, o eteno, o C2H2, fornece mais energia e o próprio cálculo já me fornece os valores de entalpia de combustão de cada um dos combustíveis colocados nessa questão. Menos 310 para o C2H2 e menos 212 para o CH4, me levando ao item A como resposta dessa questão. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!